Oi, gente, como eu já tinha falado pra vocês aqui na enquete do canal, eu pretendo fazer alguns vídeos falando sobre novelas, junto com os vídeos de série, assim, só pra não ficar muito em cima do mesmo assunto. Então, eu vou falar um pouquinho sobre as novelas que mereciam voltar no Vale a Pena Ver de Novo. E hoje eu vou falar de uma novela que eu acho que seria bem melhor pro Vale a Pena Ver de Novo, que é A Vida da Gente, de 2010. Antes de começar a falar, deixa aqui nos comentários se vocês também acham que a Vida da Gente era uma boa novela para voltar ou não. Qual era a novela, na opinião de vocês, qual era a novela que deveria voltar? Mas vamos lá. Eu acho que deveria voltar porque, para começo de conversa, é uma novela mais antiga, vamos dizer assim, que é de 2010. É uma trama das 6, é uma trama mais leve, mais suave. Então, provavelmente ela não teria que ser tão cortada, tão editada. Provavelmente ela passaria na íntegra. Não é uma opção pro Viva, porque não é uma novela tão antiga assim. Então não teria esse conflito entre Vale a Pena Ver de Novo e o Viva. Eu acho que seria uma novela que daria bastante audiência no período da tarde. Porque assim, deixa eu explicar um pouquinho pra vocês. Pra fazer essa lista, que na verdade eu vou fazer um vídeo por vez falando de cada novela. Para fazer essa lista, eu fiz uma votação no Facebook e me falaram algumas novelas que as pessoas gostariam de rever no Vale a Pena Ver de Novo. Só que uma coisa que eu notei é que as pessoas não estão tendo assim muito critério para escolher essas novelas. Porque assim, gente, uma coisa que eu vi bastante nessa enquete que eu fiz é que as pessoas estão pedindo novelas que passaram praticamente ontem para passar hoje. Por exemplo, A Força do Querer, O Outro Lado do Paraíso. Gente, essas novelas vão demorar um tempo para retornar, não vale a pena ver de novo. E mesmo se retornar, são tramas mais pesadas, são novelas das 9. Provavelmente, se algum dia elas passarem, não vale a pena de ver de novo, elas vão ser totalmente picotadas. Provavelmente elas vão perder muito da versão original delas. Então, mesmo que as pessoas sintam falta desse tipo de novela, dessas novelas, tem que ter bom senso, gente, porque essas novelas elas não vão voltar tão rápido e se voltarem, elas provavelmente vão ser muito mutiladas para poder passar no horário da tarde. Então eu escolhi algumas novelas que eu acho que não vão ser tão prejudicadas, que eu acho que não vai ter tanto problema para passar no horário da tarde. Por isso que eu resolvi começar essa série de vídeos com a vida da gente, porque eu acho que é uma novela que vai ser passada por completo, não vai ter problema de corte, de censura, de nada, porque ela é muito tranquila, ela é muito suave, essa novela, e eu acho que daria bastante audiência, na minha opinião. Deixa aqui nos comentários se vocês acham que seria uma boa opção. Vale a pena ver de novo. Pra quem não lembra dessa novela, é a história da Ana, da Manuela e do Rodrigo, que eles vivem aquele triângulo amoroso. A Ana e a Manuela são irmãs. O Rodrigo, ele é ali meio irmão delas, só de criação. E o Rodrigo se apaixonou pela Ana, só que a mãe dela é contra esse relacionamento, porque eles são irmãos, em teoria, né? Só que também tem que a mãe dela vive muito em cima dela, por conta dela ser tenista ali, que ela quer que ela seja melhor, que ela se dedique à carreira dela.
E a mãe dela só pensa nisso, então ela é muito contra esse relacionamento da Ana com o Rodrigo. A partir do momento que a Ana engravida da Júlia, a mãe dela também é muito contra essa gravidez. Aí a Manuela resolve fugir com a Ana para poder viver a vida sossegada com a Júlia. E nisso as duas sofrem um acidente e a Ana fica em coma por vários anos. Durante esse tempo, a Manuela cria a filha dela junto com o Rodrigo, e no decorrer desses 5 anos eles começam a desenvolver uma relação, eles começam a se aproximar até o ponto que eles se casam e criam ali a família deles. E a história se complica mais ainda quando a Ana acorda desse coma e descobre que tá tudo diferente. Ela descobre que a Manuela casou com o Rodrigo, a mãe dela, Eva, envenena ela totalmente, ela coloca ela totalmente contra a irmã dela. E essa é a trama principal da novela, é a Ana tendo que se readaptar com essa nova realidade dela, em que a Manuela é a mãe da Júlia e ela ali é uma mãe, só que de uma certa maneira a Júlia não considera muito ela mãe dela. Ela é a outra mãe dela ali e logo a gente vê que a ligação da Júlia com a Manuela é muito mais forte do que com a Ana. A Ana, ela praticamente trata como uma estranha. E eu acho que é uma trama muito interessante, porque assim, agora eu vou dar minha opinião assim da novela. Vocês deixem no comentário se vocês concordam comigo ou não. Porque assim, eu acho que de uma certa maneira a Ana ela foi pintada como uma vilã ali por estar estragando toda a vida da Manuela, por estar entrando ali naquela vida perfeita que ela conseguiu construir para ela, apesar de toda a rejeição da mãe dela. Só que, na minha opinião, a Ana nunca abriu mão da Júlia, nem da Júlia e nem do Rodrigo. Então ela tinha o direito de querer a vida dela exatamente da maneira que ela deixou. Ela tinha todo o direito de querer lutar pelo Rodrigo, de querer a filha dela, de querer ter uma ligação com a filha dela. Ela tinha todo o direito de entrar nessa briga para vencer. Então, assim, claro que eles reataram, o Rodrigo e a Ana reataram, tentaram ali continuar a história deles de onde parou, só que não deu certo e a Ana acabou terminando com o neurologista dela, o Lúcio. E todo mundo apoiava muito essa relação dela com o Lúcio. Só que eu sempre, de uma certa maneira, eu sempre estive do lado da Ana. Porque eu sempre achei tudo isso muito injusto com ela. Eu achei muito errado ali o psicólogo incentivar a Manuela e o Rodrigo a deixar a Júlia chamar a Manuela de mãe, porque qual seria o problema daquela criança crescer chamando a tia de tia? Não teria problema nenhum, não ia fazer mal nenhum para ela. A mãe dela estava doente e ela estava sendo criada pela tia. Pronto. Qual seria o problema? Quantas milhões de pessoas não são criadas pela tia e não existe mal nenhum nisso? Agora a menina ela é incentivada a chamar a tia de mãe, o que acaba criando uma situação muito chata, muito constrangedora para a própria mãe dela, porque tudo que ela mais queria, tudo que a Ana mais queria ali naquele momento em que ela acordou era a Júlia chamando ela de mãe. Aí ela simplesmente ouve ela se referindo à mãe como a Manuela. Então eu acho que apesar de algumas pessoas
terem pintado a Ana como uma vilã, pra mim foi uma coisa muito dividida. Foi uma novela que, sinceramente, pra mim não teve vilão. Não teve você tá certo ou o outro tá certo. Não teve ninguém completamente com a razão nessa novela. Por isso que eu acho que é uma novela tão boa para ser reprisada, porque é um dilema muito grande. Deixa aqui nos comentários o que vocês acham, se vale a pena rever a vida da gente, se vocês concordam comigo. Não esquece de se inscrever se não for inscrito e de deixar o seu like para divulgar cada vez mais o canal e para o YouTube entender que vocês gostam desse tipo de vídeo. Tchau! Tchau!